Estamos aí na nossa aula 14 da mentoria para Caixa Econômica 2024. Disciplina de Conhecimentos Bancários, aula 6. Vamos dar sequência aí, quem nos acompanha com a apostila. Estamos na página 98 da apostila 2. Iniciando aí com a questão 31. Se houver um anúncio de redução de taxas de juros interbancárias, após a reunião do comitê do Copom, a consequência dessa política monetária será de... Então, aqui ele está falando sobre taxa de juros interbancária, sob a determinação do Copom. A taxa de juros interbancária, o que acontece? Ao final do dia, a gente sabe que tem lá o saldo que todos os bancos têm que repassar um percentual de depósito para o Banco Central para poder ser ali a operação de redesconto, certo? Que é o depósito compulsório. A gente viu numa questão ontem que tinha uma simulação que ele estaria reduzindo de 40% para 25% o valor sobre os depósitos à vista. Nesse caso, existem duas opções. Ele faz o depósito para o Banco Central, ou o banco ele pega emprestado para o Banco Central, porque ele não tem o saldo total para estar fazendo esse depósito, ou ele pega emprestado com o vizinho. Suponhamos aí que a taxa do vizinho esteja melhor que a taxa do Bacen, que nesse caso aqui ilustra para nós a operação interbancária, tá? Eu não vou poder cobrar a taxa de acordo com a minha cabeça. Eu tenho que seguir aí a regulamentação do Copom. Então aqui ele está já apresentando para nós que houve o anúncio de redução da taxa de juros interbancárias. E qual que é a consequência dessa política monetária? Estimular a exportação do Brasil? Olha, se ele está reduzindo os juros internos, a gente tem uma visão contrária. Quanto mais barato tiver os juros dentro do país, a gente vai ter o dinheiro sendo investido aqui dentro, tá? Então, exportação não é a questão para essa alternativa. Estimular a demanda agregada por bens e serviços. Quando ele fala demanda agregada, significa que o Brasil, o país, vai estar sendo incentivado a manter o dinheiro aqui dentro, gerando emprego, novos negócios, etc. Então, o gabarito da nossa questão, letra B. Vamos só avaliar as outras alternativas a nível de informação. Conter a tendência inflacionária da economia. Não. A tendência da inflação ele vai estar mexendo com a taxa Selic. Diminuir a cotação da taxa de câmbio. Também não é vinculada a juros interbancários. E reduzir o lucro dos bancos. Também não é a finalidade, e outra que o governo não vai fomentar aí a questão de diminuição de lucros. Ele quer que todas tenham lucro, sejam empresas, indústrias e os bancos também. Porque cada vez mais a população estando empregada, são ações que geram emprego, menos vão estar dependendo do INSS e da demanda social no país. Então, caiu a taxa de juros interbancária, estimula a demanda agregada por bens e serviços. Questão 32, Sesgran Rio 2015. O Banco Central tem como missão institucional estabelecer a estabilidade do poder de compra de moeda
e a solidez do sistema financeiro nacional. Isso é uma afirmativa, tá? Ele tem que manter a estabilidade do poder de compra. Nesse sentido, qual das alternativas que vai ser uma função do Banco Central? Atuar como depositário das reservas em moeda estrangeira, lastreadas em dívida externa? Não. Lembrando que ele é um órgão fiscalizador. Emitir papel moeda e responsabilizar-se pela liquidez. Ok, letra B. Nas demais, supervisionar apenas. Olha aqui a pegadinha na questão. A gente vai lembrar que ele supervisiona as instituições bancárias, porém não são só elas. Lá naquela ilustração do nosso material, ele tem ali outras entidades vinculadas. Definir políticas, ele não é um órgão normativo. Conceder liquidez aos bancos de câmbio e instituições financeiras em dificuldade. Aqui ele vai ser liquidez no sentido do sistema financeiro como um todo, tá? E aqui ele fechou com bancos de câmbio e instituições somente em dificuldade. E, na verdade, ele vai trabalhar para o conjunto de todas as instituições. Questão 33, Banco do Brasil 2015. O Banco Central tem por objetivo zelar pela liquidez da economia. Ó, ele repete a questão da liquidez. A liquidez é um atributo de um ativo que deve, em maior ou menor grau, conservar valor ao longo do tempo e ser capaz de liquidar dívidas. Sendo a moeda um ativo líquido, o Banco Central interfere na liquidez da economia quando as reservas estão baixas. Qual situação que ele vai interferir na liquidez da moeda? Se os empréstimos excedem as reservas bancárias, ou seja, tem mais empréstimo na praça do que pessoas guardando dinheiro. A inflação está acima do esperado. Quando o balanço comercial está equilibrado, anula a questão de equilibrado, obviamente não vai precisar de interferência. Empréstimos excedem depósito à vista. A letra B e a letra E, elas são iguais, só mudou a nomenclatura. Então, a gente anula também. Então, a gente fica com a A e a B. Banco Central tem por objetivo zelar pela liquidez da economia. A liquidez é um atributo de um ativo que deve, em maior ou menor grau, conservar valor ao longo do tempo e ser capaz de liquidar dívidas. Se a moeda um ativo líquido, sendo a moeda um ativo líquido, o Banco Central interfere na liquidez da economia quando reservas monetárias estão baixas. O que é reserva monetária? As aplicações ou o dinheiro que já foi fabricado, mas ainda não foi distribuído no mercado. As reservas monetárias, está faltando papel moeda no mercado. Só que, como ele fala de liquidez da economia, ele não fala especificamente somente do papel moeda, da moeda física, tá? A liquidez da economia, ela vai incluir tanto o dinheiro físico quanto o dinheiro virtual, que é lá os meios eletrônicos, onde a gente tem o depósito, né? Então, o que vai acontecer? A gente fica com a letra C,
porque ele fala da inflação acima do esperado. Então, sempre a gente vai ter que pegar as alternativas, cruzar com o enunciado e tentar achar ali as interpretações, como se diz, nos mínimos detalhes. E aqui foi um caso assim, ok? Questão 34. Sesgran Rio 2021. Dentro do sistema de metas da inflação, que é estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, a gente vai ter aí a meta da inflação. A partir da meta, o comitê, o Copom, reúne-se periodicamente para analisar a economia. Qual é a atribuição do Copom? Então, vamos entender. Dentro do sistema de metas para a inflação, o Conselho ele vai estabelecer a meta da inflação. A partir dessa meta, o Copom vai mexer numa taxa que é referência para a economia como um todo. Então, ele fala aqui que o Copom vai se reunir para analisar a economia. E o que ele vai fazer? Autorizar o funcionamento de instituições financeiras? Não. Quem autoriza é o Bacen, é o Banco Central. Divulgar diariamente a taxa de juros de curto prazo? Também não é função do Copom. Formular normas aplicáveis ao sistema financeiro? As normas vão ser deliberadas pelo Conselho Monetário. Determinar o papel do Bacen no mercado cambial. O Copom ele não está acima para ele, como se diz, interferir na função aí do Bacen. Então, a gente vai ficar com Copom, a letra A, ele define a meta da taxa Selic. Taxa Selic, vinculação com o Copom. Copom, que é o Comitê da Política Monetária. Ok? Questão 35, Banco do Brasil 2021. No Brasil, a fixação da taxa básica de juros da economia, Selic, está sobre a alçada de quem? Acabamos de ver aí uma questão falando dela, né? Falando aí quem é o responsável pela Selic, então automaticamente a gente já ganha aí a próxima questão, letra A, Comitê de Política Monetária. Sesgran Rio 2018. Ele já coloca aqui pra gente um texto introdutório. Redobrem a atenção quando se depararem com essa questão, esse tipo, né, de questão, porque já é exatamente para cansar a mente ali do concurseiro, tá? Os agentes econômicos bem informados, sejam empresas ou consumidores, estão sempre atentos a decisões do Comitê de Política Monetária, Copom, com respeito à fixação da taxa de juros básica de curto prazo, a Selic, porque esta influencia as demais taxas de juros da economia como um todo. De agosto de 2016 a março de 2018, ela foi reduzida de 14,25 para 6,5, o que, descontada a inflação anual, significou maior convergência entre as taxas de juros reais brasileiras e internacionais. Tendo em vista a determinação das taxas de juros básicas de curto prazo, num país que adota um regime de metas da inflação, como o Brasil, os dois fatores justificam a contínua e significativa redução na taxa Selic.
desde agosto. Foram. Então, ali o primeiro texto ali está contando uma historinha. Vamos chamar atenção para esse pedacinho aqui. Tendo em vista a determinação das taxas de juros básicas de curto prazo, num país que adota um regime de metas da inflação, como o Brasil, os dois fatores que justificam a contínua e significativa redução da taxa Selic no país, desde agosto de 2016, foram o IPCA e o nível de desemprego, a enorme volatilidade do Ibovespa, a rápida recuperação em curso da economia brasileira, significativo crescimento econômico doméstico e letra E, convergência das expectativas da inflação para as metas de inflação anuais e os níveis elevados de capacidade ociosa da economia brasileira. Dois fatores que vão influenciar para continuar tendo queda na taxa Selic. Aqui ele já fala diretamente de IPCA, não é vinculado à taxa Selic. O Ibovespa, que é a Bolsa de Valores brasileira, ela tem a volatilidade, isso é uma característica de quem investe na Bolsa de Valores, porque isso a gente não tem controle, tá? No momento ela pode ter subida ou queda. A C, recuperação em curso da economia brasileira. Aqui ele colocou esse rápida, a gente sabe que infelizmente não é uma realidade. E aqui, significativo crescimento também não faz sentido para a nossa realidade. Então, a gente fica com o gabarito letra E. A convergência da expectativa de inflação para as metas de inflação anuais. O governo ele tem trabalhado com a expectativa da inflação anual e ele tem conseguido manter dentro da meta estipulada. E níveis elevados de capacidade ociosa da economia brasileira. A gente sabe que o Brasil ele é um país extremamente potencial, porque a nossa economia ela é mais de 70% agrária. A agricultura no país ela é o que fomenta muito a economia, tem muita capacidade ainda de crescimento, de autossustentação. O que distingue o Brasil de outros países é que tudo que se planta no Brasil, ele consegue ter retribuição de frutos, né? O nosso país tropical, a variedade de climas e a área territorial mais extensa é propícia para o agro no geral, não só a agricultura, mas também a parte de gado aí e derivados, tá? Então, a mais correta aí é a letra E. Questão 37, 2015. O Banco Central é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para operações de um dia com títulos públicos, através da atuação de quem que vai estar sendo referência em taxa de juros para as operações. O Copom, que é vinculado, a gente acabou de conversar sobre ele, Comitê de Política Monetária. Através da taxa Selic, ele vai estar aí fazendo as derivações das demais operações no sistema financeiro. Sesgran Rio 2015, questão 38. Periodicamente, o Banco Central determina nas reuniões de seu comitê o que?
o que está vinculado aí nas reuniões do comitê lá do Copom. O valor máximo de volumes de operações, não. Quantidade de papel moeda e moeda metálica, não. Valor máximo de todas as formas de crédito, não. Valor máximo do fluxo de entrada no país de capitais financeiros vindo do exterior, não. Taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos. Opção correta, letra E, que vai ser vinculado lá à taxa Selic, que inclusive aqui acaba sendo resposta sequencial aí também da questão 37, que a gente acabou de ver. Questão 39, aplicada em 2023. No Brasil, a instituição que, além de integrar o sistema brasileiro de poupança e empréstimo e o sistema financeiro de habitação, e centraliza o recolhimento e aplicação de todos os recursos do Fundo de Tempo de Serviço, o FGTS, essa aí tá de graça, né? Tem que saber até sem ler as alternativas. Então, ó, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, Sistema Financeiro de Habitação e FGTS, tá? Os três aí estão sobre a regência da Caixa Econômica Federal. Questão 40, 2022. Um servidor público federal deseja mudar os rumos de sua carreira para integrar instituição financeira pública. Sabedor dos rígidos critérios de seleção, ele inicia seu processo estudando as características das instituições. Nos termos das normas em vigor, a Caixa é uma instituição financeira sob a forma de sociedade de economia mista? Não. A Caixa Econômica, ela é uma empresa pública de natureza jurídica de direito privado. Empresa pública de natureza jurídica de direito privado. É a forma que está em vigor as normas da Caixa Econômica. Ela não é uma autarquia, ela não é uma fundação especial e ela não é uma organização para políticas públicas. Questão 41, 2015. Ó, a resposta da questão anterior no enunciado. A Caixa Econômica Federal, ela é uma instituição bancária sobre forma de empresa pública, a qual exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e justiça social no Brasil. Com forte atuação no financiamento habitacional, ela não atua. Gente, muita atenção quando tiver questão pedindo assim, qual está errada, tá? Porque aí você tem que analisar todas com muito cuidado. Ela é uma sociedade de crédito imobiliário, ou seja, financiamento habitacional. Imobiliário significa imóveis. Sim. Ela é um agente do governo no mercado financeiro e de capitais? Sim, porque ela é governamental. Ela é um agente operador e financeiro do FGTS? Sim, acabamos de ver. E ela é também um banco comercial? Sim. O que ela não faz? Ela não é, letra C, fomento de desenvolvimento. Quando ele fala fomento de desenvolvimento, ele fala no quesito de utilização de recurso público, tá? Igual é a finalidade de um banco de desenvolvimento, igual o BNDES. Questão 42, 2021. O Banco do Brasil, ele oferece diversas linhas de crédito destinadas a custear os dispêndios realizados pelos produtores rurais.
Então, o Banco do Brasil, ele é campeão aí, ele é referência na linha rural. A modalidade de crédito rural oferecida pelo Banco do Brasil, destinada ao beneficiamento, ao custeio e industrialização da produção, ela é denominada. Então, qual que é o tipo de crédito rural que vai envolver beneficiamento, quando você precisa fazer melhorias dentro da fazenda, quando você vai custear ração, vacina, insumos em geral para você iniciar, no caso, a sua produção. O beneficiamento você traz melhorias. E industrialização, que no caso você vai comprar maquinário, né, para melhorar a sua produção. Nesse caso aí, a questão 42, Funcafé custeio. Não, ele não está falando aqui somente do café. Ele fala do produtor rural em geral. Custeio, ele fala ali das 3 pontes, então também não vai ser a letra B. O Pronamp custeio, ele fala novamente custeio, então a gente também exclui essa alternativa. E o último, letra E, crédito rural, Pronaf custeio. Também não, porque não tem aí essa junção da nomenclatura crédito rural vinculado aí a Pronaf, tá? A alternativa correta é Pronafre, letra D, agroindústria, porque ele envolve tanto plantação quanto a parte de gado e derivados e a industrialização em si. É o Programa Nacional de Financiamento para a Agroindústria. Questão 43. Banco do Brasil 2021. Um jovem atua em uma organização social com inúmeros projetos em comunidades carentes, situada em região metropolitana de uma grande capital brasileira. A organização possui vários empregados, recrutados diretamente na comunidade, e conta com o financiamento de pessoas físicas e jurídicas. Com o intuito de ampliar sua base de colaboradores, ele agenda diversos compromissos com empreendedores que tenham interesse na região. Nos termos da política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, seria adequado neutralidade. Não precisa nem terminar de ler a alternativa, letra E. Ou seja, você vai ser neutro? Não, ele quer ali fazer alguma coisa que vá ampliar a sua base de colaboradores. Então, já matou a questão. Integração de outras instituições financeiras como requisito de participação. Aqui ele fechou com uma regra e ali em cima ele fala que ele trabalha através de apoios. Então ele não vai fazer nada que vá excluir as pessoas de participação. Colaboração não consistente também elimina a questão. E a letra A, percentual de funcionários sobre uma condição remunerada. Também ele está excluindo e o interesse é responsabilidade socioambiental. Então, o nosso gabarito fica com a letra B, que ele incentiva os funcionários do banco para que desempenhasse atividades voluntárias no projeto. Ou seja, ele quer, a partir do momento que ele é um projeto social, ele tem que agregar mais pessoas. Questão 44, 2021. Com o intuito de incentivar o desenvolvimento de novos negócios voltados às futuras gerações,
Determinada instituição financeira estabeleceu convênio com duas renomadas instituições nacionais de ensino e pesquisa, possuidoras de organismos internos que incentivam empreendimentos inovadores. Ao final de cada ano, os projetos devem receber aporte de recursos para o desenvolvimento dos seus produtos. Aporte significa depósito, tá? Dinheiro. Nos termos da política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, o critério que deve ser preponderante na escolha dos vencedores consiste em analisar o mais bem apresentado. Vamos voltar lá em cima para a gente funilar a questão. O intuito de incentivar o desenvolvimento de novos negócios voltados a futuras gerações, determinada instituição financeira estabeleceu convênio com duas renomadas instituições nacionais de ensino e pesquisa, aonde elas possuem organismos internos que incentivam empreendimentos inovadores. Ao final de cada ano, os projetos devem receber o aporte de recurso para o desenvolvimento do produto. No termo da política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, o critério que deve ser preponderante na escolha dos vencedores, ele consiste em analisar o mais bem apresentado. Custo, rendimento, benefício ambiental, influxo geracional ou lucro. Olha, o que dá o X da questão aqui é que ele quer novos negócios voltados para as futuras gerações. Então, o que vai demonstrar que as futuras gerações terão benefício com o seu projeto? A única alternativa que engloba essa questão social, que vai estar voltada para o máximo de pessoas possível, é a letra C, o benefício ambiental. Porque os demais caracterizam ali objetivos para o projeto em si internamente. O que vai ser percebido ali para a comunidade em si vai ser o benefício ambiental. Questão 45, Banco do Brasil 2021. Senhor Z resolve empreender na área agrícola, estabelecendo sua sede no interior do Brasil, onde os seus estudos identificaram uma maior necessidade de empregos. Após realizar as contratações de praxe, ele inicia suas atividades, gerando um forte crescimento na região onde atua, não desejando aumentar o número de empregados. Diante do custo fixo de mão de obra, ele resolve ampliar a sua produção, negociando com pequenos empreendimentos locais. Necessitando de aporte financeiro, ele apresenta pedido de empréstimo ao Banco Y, que encaminha a equipe de auditoria à sede do pretendente. Para a surpresa de todas, a auditoria constata vários pequenos empreendimentos e trabalho infantil não autorizado, e por força disso, propõe que o empréstimo seja negado. Nos termos da política de responsabilidade socioambiental novamente, constatado idêntico ilícito por parte do fornecedor, o que poderia ocorrer? Manter o vínculo contratual? Não seria aí de acordo com a política, porque já fala que é algo que está ilícito, que está errado. Majoração dos juros do empréstimo?
Isso não justifica por parte do banco. Análise da relação temporal com o banco e o valor dos investimentos. Poderia ser, vamos guardar essa alternativa, decisão de realizar o empréstimo para bater as metas gerenciais. Morre essa letra E aí que é sem comentários. Suspensão do vínculo até regularização dos atos. Vamos comparar a letra B e a letra D. Vai ser feita uma análise da relação com o banco, exatamente, porque ele é um fornecedor, né? E aí precisa se verificar se a informação é verídica. Agora, com relação ao valor dos investimentos, ele não cabe nessa questão, porque o banco, ele não importa, estando errado, ele não vai querer ter parceria, né? Não vai querer estar de acordo com uma situação dessa, seja com 100 mil reais ou seja com 10 reais. É contra a política. Então, a gente fica com a letra B, que ele suspende o vínculo até a regularização dos atos. Questão 46, Sesgran Rio, 2021. Se o planejamento estratégico do Banco do Brasil fixar como meta prioritária a expansão de suas operações no varejo, o público-alvo será companhias de grande porte, governo nas esferas federal, estadual e municipal, os exportadores, os importadores ou os clientes individuais. Olha, quando ele fala expandir as operações no varejo, significa que ele vai trabalhar. Quando a gente vai no supermercado comprar no atacado, a gente está comprando ali a embalagem fechada com várias unidades. E a gente está trabalhando congelado, certo? Quando a gente compra no varejo, a gente faz compra no supermercado em unidades, únicos, tá? E aqui, nessa operação, vai ser da mesma forma. Ele quer tratar de um em um para ele aumentar a carteira dele. Então, a letra C e a letra D, elas são contrárias, né? Porque um tá mandando dinheiro para fora, o outro tá mandando para dentro. Então, uma anula a outra. O B, ele tá falando a parte federal, governamental. Então, não, ele quer trabalhar no varejo bancário, não na parte política, né? Governamental. E aí, a gente fica com A, companhias de grande porte e clientes individuais. Aí a gente se remete que o varejo vai ser em maior número unitário, então clientes individuais. Porque a partir do momento que as companhias são grande porte, ele já filtrou, ele reduziu o campo de atuação aí que ele poderia trabalhar. Questão 47. Sesgran Rio 2023. A função principal das operações de tesouraria bancária. Olha que chique a questão. Gente, a gente tem, a grosso modo, quando você entra na agência bancária, você tem o pessoal que fica na mesa que a gente chama de atendimento geral. São os agentes de atendimento. Então, eles vão estar trabalhando ali com diversos produtos. O caixa vai ser onde a gente vai estar trabalhando ali com os pagamentos, depósitos, né? A parte ali do dinheiro físico. A tesouraria vai ser como se fosse a retaguarda ali dos caixas, tá? Porque ela vai ser aonde ele vai estar arquivando todos aqueles documentos que foram repassados lá no movimento do caixa, lá na boca do caixa, tá? Então, ele é vinculado às operações realizadas presencialmente na agência, tá? Só para entender aí.
O que a tesouraria vai fazer? Aprimorar a qualidade de atendimento aos clientes? Não. Aprimorar a qualidade de atendimento vai ficar com a turma do comercial lá, né? E o gerente que vai ditar as regras. Ampliar o uso de serviços digitais? Não. Quem vai orientar a parte para o uso de produtos digitais vai ser o pessoal do atendimento nas mesas ou até mesmo o pessoal dos caixas. Letra C. Administrar os fluxos de despesa e receita da instituição, visando a controlar os gastos e a maximizar os lucros. Ok, tá? Ele vai fazer ali a apuração, como se diz, o livro caixa geral, o mais e o menos ali, falar como que pé que tá a agência, se ela tá evoluindo, se ela tá parada, se ela teve prejuízo. Então ele vai avaliar tudo isso. D. Aumentar a carteira de serviços financeiros? Não. Gerenciar atividades de marketing também não faz sentido. Questão 48. Banco do Brasil 2023. Sistema financeiro abriga o conjunto dos mercados monetário, cambial e de crédito e de capitais. No trecho seguinte, Mário Henrique Simões e Rubens Penha definem de forma simplificada o sistema monetário. Conjunto formado pelo Banco Central, bancos comerciais, recebe a denominação de sistema monetário. Trata-se do conjunto de instituições responsáveis pela criação de moeda em sua versão estrita. No mercado monetário brasileiro, os bancos comerciais criam moeda nacional quando aumentam. Banco comercial na criação de moeda. Em qual situação, quando ele aumenta a venda de moeda estrangeira? Não. Quando ele aumenta as reservas voluntárias? Não. Quando ele aumenta as reservas compulsórias? Não. Quando ele aumenta as operações de empréstimos? Sim. Quanto mais operação de empréstimo ele fizer, mais ele está distribuindo dinheiro na população e aí ele está criando moeda nacional. E letra E, quando ele aumenta o depósito a prazo? Não, porque aí é quando ele está recolhendo do mercado. Operação de empréstimo, liberou o empréstimo na conta da pessoa física ou empresa, ela vai pegar esse dinheiro, vai com ele para o mercado e vai fazer seus investimentos, compra de estoque, gerar emprego e etc. Questão 49, Banco Agério 2023. Na organização do Sistema Financeiro Nacional, os bancos são instituições destinadas a intermediar recurso financeiro entre quem guarda e quem quer empréstimo. Uma turma guarda para que os outros peguem de empréstimo. Nisso, o banco vai cobrar os juros e é onde ele vai ter o lucro dele. Nesse caso, os bancos comerciais fazem o quê? Proporcionam financiamento de médio e longo prazo a projetos para fomentar o desenvolvimento econômico e social do país? Não. Operam com diversas modalidades de financiamento, mas não. Isso aqui é também atenção, porque ele vai indicar aí um possível erro na questão. Não transaciona compra e venda de moeda estrangeira. Os bancos comerciais, eles fazem a intermediação também de moeda estrangeira, então tá errado.
captam recursos por meio de depósito a prazo, mas não operam com recurso proveniente de depósito à vista. Depósito à vista é dinheiro lá na conta corrente que pode ser sacado de imediato. Então, letra C também está errada. Concentram no financiamento de empréstimo e financiamento de projetos. Não. O banco ele faz esse trabalho de entre poupadores e demandantes. Então, no caso, não vai ser somente nessa situação que ele vai estar focando financiamento. Porque aqui ele fala só da parte de empréstimo. Então, a gente fica com a letra D. Ele realiza operações de empréstimo por recursos captados sob a forma de depósito à vista e a prazo. Então, ele vai usar o depósito a prazo, quem deixou lá em poupança, quem fez aplicação em CDB, quem fez aplicação LCI, LCA, tá? Ele trabalha em cima desse saldo. Questão 50, Sesgran Rio 2022. Uma vez que o banco identificou o seu segmento de mercado e desenvolveu serviço de qualidade, o gerente criou um programa de fidelidade que estimula os clientes a contratarem mais serviços do banco. A cada serviço contratado, uma quantia de pontos é creditada ao cliente, que pode ser trocados por descontos em tarifas ou site de vendas, compras de produtos com desconto. Essa estratégia de retenção de clientes, ela é denominada estratégia. Sociais, laços sociais, aqui não fala nada de benefício em geral, somente para quem fizer aí a contratação de serviços. Então, não, a questão A está errada. B, laços afetivos. O banco ele não trabalha em cima de laços afetivos. A estratégia de pontos, programa de pontos, é uma estratégia de laços financeiros. Ok, porque ele está voltado ali, esses pontos eles são convertidos em moeda, né? Ou lá, no caso de tarifa, ou desconto na compra de produto. As demais, customização, não é empregado aqui, e interpessoais também o banco não faz esse tipo de laço.